Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar novo técnico já anunciado oficialmente como novo comandante do Ceará. Estamos falando de Eduardo Barroca, que chega para substituir Gustavo Morini. No novo vídeo de hoje, o que vamos ver? Aproveitamento de Barroca em seus últimos trabalhos, aproveitamento somente em Série B de Campeonato Brasileiro e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. Não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB5Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números de Eduardo Barroca na tela. Vamos lá, pessoal, aproveitamento do técnico Eduardo Barroca em seus últimos 4 trabalhos como técnico profissional. Vamos lá. No Campeonato Brasileiro de 2020, naquela temporada que terminou durante 2021, ele chega para tentar salvar o Botafogo do rebaixamento e, assim, passa bem longe de conseguir, né, pessoal? Apenas 15% dos pontos conquistados com o Botafogo, 1 vitória, 1 empate, 7 derrotas. Ainda em 2021, treina o Atlético Goianiense, chega a pegar boa parte do Campeonato Brasileiro da Série A daquela temporada e fica 25 jogos à frente do Dragão, com 43% de aproveitamento. 7 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Ano passado, mais uma chance em equipes de Série A do Campeonato Brasileiro. Ele começa o ano pelo Avaí, faz estadual, é eliminado cedíssimo da Copa do Brasil, depois continua no Brasileirão, faz 34 jogos, somando tudo isso, e 33% de aproveitamento. 8 vitórias, 10 empates, 16 derrotas. Já no finalzinho do ano, chega a assumir o Bahia, que já estava praticamente com acesso consolidado para a Série A do ano passado. Precisava só garantir mais alguns pontinhos. O Guto Ferreira acabou tendo alguns problemas, foi demitido lá no Bahia. O Eduardo Barroca chegou só para carimbar o acesso e quase que não consegue, né, pessoal? 55% de aproveitamento, olhando friamente o número, não é nem tão negativo assim, mas apenas 2 vitórias, né? 2 vitórias, 4 empates. Não chegou a perder, é bem verdade, mas o Bahia, o Grêmio, o Vasco da Gama, durante o ano passado, sobraram bastante, né, na Série B. O Bahia estava praticamente já com acesso consolidado, o Cruzeiro também sobrou, evidentemente, né, foi o campeão da Série B. Ele ali chegou, concluiu o acesso, mas a torcida do Bahia não ficou muito satisfeita com o nível de apresentação do futebol do Bahia naquela situação, tá bom? Torcida do Vozão, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam dos últimos trabalhos do técnico. Claro que eu vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora a promoção desse continho, então corre lá na Centauro que tá rolando o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo os uniformes do Vozão com ótimos descontos. Estão chegando camisas novas do Vozão, corre lá na Centauro para pegar tudo com desconto, tá bom? Voltando pro Barroca, vamos comentar um pouquinho seus últimos trabalhos. Definitivamente, pessoal, por mais que esse último trabalho impressione um pouquinho dos números, 55% de aproveitamento, foi um recorte muito pequenininho, com o Bahia que já sobrava um pouco na competição, apresentando um futebol bem burocrático, para dizer o mínimo. Os outros trabalhos anteriores desses do Bahia sempre com aproveitamento muito baixo, alguns trabalhos que não conseguiram ter um mínimo de longevidade, né? Tem tempo que ele não emplaca, 6 meses direto numa equipe, por exemplo, então assim, não chega bem a nível de momento, né, para comandar o Ceará. Se a gente olhar a carreira toda do Barroca como técnico, desde que ele subiu, teve lá um iniciozinho pelo Botafogo, no seu primeiro grande trabalho mesmo, que fez assim, um bom primeiro turno no Brasileiro de 2019, dali pra frente, assim, você não tira praticamente nada de positivo do Barroca em seus trabalhos, tá bom? Vimos o aproveitamento geral do Barroca em seus últimos trabalhos, mas ele já teve 3 vezes em situações para poder comandar equipes que estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 2 currículos, tem dois acessos no seu currículo, mas será que realmente ele teve uma grande participação nesses trabalhos? Vem para a tela para vocês verem comigo o histórico de Eduardo Barroca em Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui é bom para a gente poder conversar um pouquinho, porque ele tem realmente 2 acessos no seu currículo, mas em nenhum dos 3 trabalhos que ele fez em Série B ele chegou a ficar pelo menos 10 partidas comandando as equipes, né? Em 2019, ele, numa situação muito parecida com essa do Bahia, ele chega para tentar corrigir um pouco a rota do Dragão, que já estava no G4, já estava com acesso praticamente consolidado, consegue 52% de aproveitamento, mas também foram só 3 vitórias em 9 partidas e muitos empates, assim como aconteceu com o Bahia em 2022. Em 2020, aquele já chega no meio da competição, uma vitória que não estava
bem das pernas e consegue apenas 30% de aproveitamento. Mais uma vez, só 9 partidas, ele abandona o barco, sai do Vitória no meio da competição para ir assumir lá o Botafogo, que nós vimos na Série A em 2020. E ano passado, aqueles 6 jogos do Bahia que nós vimos foram todos pela Série B do Campeonato Brasileiro, 55% de aproveitamento, mais um acesso, mas somente 6 partidas. Então, assim, sinceramente, não tem nem muito parâmetro. 3 trabalhos extremamente curtos, em 2 deles já pegando equipes que estavam no G4, bem consolidadas dentro da competição. Se a gente quisesse olhar um pouco Série A de Campeonato Brasileiro, ele passou uma vez só de 40% de aproveitamento nos últimos anos, que foi pelo do Atlético Goianiense em 2021. Todos os outros trabalhos abaixo de 40% de aproveitamento. Pelo Botafogo, se a gente considerar só o Brasileiro em 2020, por exemplo, foram 10% de aproveitamento. Na última Série A, pelo Avaí, 32% de aproveitamento. Então, se a gente tirar estadual, fases iniciais de Copa do Brasil do bolo, cai mais ainda o aproveitamento do Eduardo Barroca, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa escolha chegada de Eduardo Barroca para comandar o Ceará? Sinceramente, assim, quem acompanha meu trabalho aqui, minhas lives, desde 2020, a gente aqui na FBTV, eu sempre taxei o Eduardo Barroca como assim, não um dos piores técnicos do Campeonato Brasileiro, mas dentre aqueles que estão sempre tendo oportunidades em Série A, em equipes grandes do nosso futebol, com quase sem nenhuma sombra de dúvida, o Eduardo Barroca, para mim, é um dos mais superestimados. Não sei muito por que a galera endeusa tanto, ele, as diretorias continuam procurando tanto o Eduardo Barroca, nada contra a pessoa, ele parece ser um cara super educado, super do bem e tudo mais, mas assim, nenhum bom trabalho na carreira. Foi um cara que até começou querendo montar times que tinham mais a posse de bola, tentando ser um pouco mais ofensivos, mas fossem posse de bola extremamente infrutíferos no Botafogo, no Coritiba, nas Série A de 2019, 2020. Hoje em dia, já nem isso, já é um cara que faz trabalhos altamente defensivistas em alguns momentos, não consegue emplacar 20, 30 jogos em nenhum time, acaba ficando até sem nenhuma marca autoral, né? Fica até difícil analisar um pouco qual é o estilo de jogo hoje em dia das equipes do Eduardo Barroca. A verdade é que nos últimos anos, trabalhos ruins, um nível de apresentação de futebol baixo, um nível de conquista de pontos baixo, sinceramente, não gosto dessa contratação. O Gustavo Mourinho, que tinha 65% de aproveitamento, chegou na final de um campeonato estadual, perdeu para o Fortaleza, que hoje é um time que tem um investimento de Copa Libertadores, né, que é para onde ele estava classificado no começo do ano. Está em vantagem na Copa do Nordeste, vai agora para o jogo de volta uma vitória, né, depois do jogo de ida, tendo jogado bem contra o Sport, que está em grande fase. Começou mal a Série B, é verdade, parece que tiveram alguns problemas internos de vestiário, com a diretoria, comissão, né? Eu acho que isso que minou um pouco o trabalho, porque pela campanha assim, em campo não faz nenhum sentido você trocar o Mourinho pelo Eduardo Barroca, mas tá feita a troca. Eduardo Barroca chega, só para poder arrematar aqui o nosso vídeo. Não gosto, acho uma péssima escolha do Ceará. Assim, Eduardo Barroca, quem me conhece sabe, é um dos técnicos assim que eu não consigo gostar dos seus trabalhos. Infelizmente, queria muito com um cara jovem, podia ser da nova geração. Quem sabe no Ceará ele não consegue emplacar, mas pelo que ele vem mostrando, sinceramente, não gostei dessa escolha. Desaprovo bastante, tá bom? Dei minha opinião, falei pra caramba, agora eu quero saber de você, torcedor. Se gostou dessa escolha, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários do vídeo, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!